A paz do Senhor, meus irmãos, uma boa noite a todos vocês que estarão conosco, chegarão para estar com a gente aqui através da nossa aula, essa de número 117 do CETADV. Para nós é uma satisfação muito especial, não é, poder receber cada um dos irmãos, irmãs, seguidores da nossa rede social, também alunos do CETADV, monitores, pastores, enfim, líderes, não é, que estão aí envolvidos neste grande trabalho que é a obra educacional na Igreja do Senhor. Queremos desde já engrandecer o nome de Jesus e louvar a Deus, não é, pela vossa vida. Cada um de vocês que estão chegando para estar conosco, o nome de Jesus seja exaltado na vida de cada um dos nossos amados irmãos. Eu quero convidá-los para uma leitura bíblica. Faço isso na primeira epístola que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, capítulo de número 3. Diz assim o texto: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Esta é a palavra que nós desejamos para esta oportunidade. Desde já, eu quero aqui saudar os que foram chegando, não é? Logo depois da nossa saudação inicial. O Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. O nome de Jesus seja exaltado por meio de cada um dos nossos amados que já estão conosco. Ciro, já visto que a nossa pauta para hoje, ela é uma pauta bastante extensa. Pastor Ciro, a paz do Senhor, meu pastor. Tudo certinho, na bênção? Como é que está? Pastor Arcos, tudo bem, graças a Deus. Prontos aqui para mais uma abençoada aula / live, né? Amém. É a qual número? 117. 117. 117. Isso aí. 111 já ficou faz tempo. Já foi no mês passado. É verdade. Mês passado, acho que no mês retrasado, né? A de 111 já faz um tempo mais. Deixa eu só me posicionar aqui. Rapaz, pensa numa correria, pastor. Nós estamos tendo a Assembleia Geral de Pastores Presidentes da Convenção do Estado do Paraná, aqui na nossa igreja, em Apucarana. Estamos com o estande do CETADV ali, para atender os nossos pastores aqui do Estado do Paraná. E teve um culto muito abençoado agora à noite. A Eliane chegou mais cedo, colocou o carro no estacionamento, e os que foram chegando depois trancaram o estacionamento e não teve como ela sair para me trazer. E foi uma correria, mas deu certo. Eu ainda consegui chegar a tempo de ajeitar as coisas. Eu também, o cabelo, eu também fiz tudo isso agora há pouco. Eu também estou na correria aqui. É que você vai viajar na madrugada, não é? Não, eu viajo durante o dia mesmo. Mas amanhã. Viagem assim tem que ter um pouco de... tem que chegar antes, aquele negócio, né? Preparar documentos, essas coisas assim meio... E aí hoje eu tive que dar uma saída para correr atrás, mas deu tudo certo. Ajeitar as coisas, tá certo. Pois bem, então, meu pastor, nós vamos dando prosseguimento aqui. Deixa eu fazer algo já aqui, agradecer aos irmãos, àqueles que, de alguma forma, se dirigiram a nós, especialmente no final de semana que passou, quando nós tivemos aqui a infelicidade, né, de termos vivido luto pela passagem do meu cunhado durante muito tempo, na verdade, 1 ano e meio. Nós sempre estávamos aqui pedindo oração pela recuperação da saúde do Elenay, e não aconteceu. Deus o tomou para si. Na sexta-feira ele veio a óbito, faleceu. Muitos irmãos mandaram mensagem, muitos irmãos nos ligaram, e nós queremos aqui agradecer a cada um
pela maneira carinhosa como os irmãos se direcionaram a mim e a nossa família, né? O pastor Daniel Salles Acioli, pai do Elianai, a minha sogra, irmã Evandina, que na quinta-feira o seu irmão faleceu, depois na sexta o Elianai, o seu filho, faleceu, e ela está aí em Deus buscando esse conforto nesse momento, né? Ela tem um outro irmão mais velho do que ela, que também está hospitalizado, desenganado pela medicina, com um câncer generalizado na região do seu abdômen, e também uma situação bastante difícil, a do seu irmão José Pagani, não é? Aqui numa cidade próxima nossa de Apucarana. Mas Deus sabe todas as coisas, conhece todas as coisas, e tem oportunizado para que os seus possam estar em paz com Ele, e assim poderem viver com o Senhor de eternidade a eternidade. Mas agradecidos. Deus abençoe. Eu reitero aí as minhas condolências também, né? Não sabia também dessa outra notícia aí do irmão, da né? minha sogra, né? Da sua sogra. Que Deus conforte. Nossa irmã Wanda, né? Isso. Irmã Wanda e... o nome dela é Evandina, mas aqui ninguém Evandina. Conhece Evandina. Conhecida aqui é como Wanda, né? Isso. Irmã Wanda, que Deus conforte a irmã Wanda, não é fácil, né? Para mãe. Não mesmo. Não mesmo. Também para o nosso querido pastor Daniel Acioli, né? Que é um homem tarimbado aí, tem muita experiência ministerial, mas numa hora dessa não é fácil, né? Mas não é não. Nós estamos glorificando a Deus, por outro lado, por saber que o irmão Elianai é um servo de Deus, né? Está com o Senhor. Com certeza. E a Bíblia diz, né, lá em 1 Tessalonicenses 4:18, né? Consolai-vos uns aos outros com essas palavras, porque naquele grande dia, no dia do arrebatamento da igreja, todos nós, todos, aqueles que já partiram para o Senhor e aqueles que estiverem vivos, todos juntos, porque aqueles que já passaram para lá estão sendo consolados, mas no arrebatamento eles vêm de volta para serem glorificados juntamente conosco. E olha como Deus faz as coisas de uma maneira gloriosa, né? Ninguém vai ser melhor do que ninguém, né? Porque é interessante. Às vezes as pessoas dizem assim, não, eu não quero passar pela morte, eu sei que é uma coisa interessante também. Só que tem uma coisa, né? A Bíblia diz que nós não precederemos os que dormem. Aqueles que partiram, eles vão ser privilegiados, eles vão ressuscitar, né? Primeiro, né? E, claro, depois todos juntos vamos ao encontro do Senhor nos ares. E Paulo falou, consolai-vos, né? Com essas palavras. É isso que nos conforta. Pois é, na sexta-feira, inclusive, quando nós recebemos a notícia do falecimento do Elianai, que nós fomos para conversar com minha sogra, meu sogro e tal, nós, ao chegarmos lá, nós vimos ela consolando os outros. Porque no dia anterior, o irmão dela havia partido. Muito forte. E ela está está aqui, atendendo aos pastores, às pastoras na convenção, não é? Enfim, estamos aí, fazendo a obra de Deus, porque é melhor. O pastor modelo. o pastor Percy até pensou na possibilidade de cancelar a realização do evento, porém, achou-se por bem de que continuasse, até porque toda a parte da cozinha já estava ajeitada, os hotéis da cidade todos lotados com os pastores vindo de todas as partes, então seria uma situação mais embaraçosa. E acabou que com isso o envolvimento com os demais irmãos e irmãs que estão por aí acabou facilitando, né? Facilitando esse trabalho, enfim. Mas vamos prosseguir, vida que segue, né? Vida que segue. Meu pastor, eu comecei lendo o texto da primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, eu li os versículos de 1 até o versículo de número 7, justamente para ser um dos textos para a base da questão primeira que nós temos aqui, a respeito do ministério pastoral feminino. A pergunta é se o ministério pastoral feminino é bíblico. Sim. Eu vi a irmã Eliane aí também, que Deus conforte a nossa querida irmã Eliane, né? Com certeza. Que o Elianai era o irmão mais velho, né? O Elianai era o irmão mais velho. Não é fácil a gente perder um irmão assim, né? Mas Deus também há de confortá-la. Bom, pastor Ecos, essa questão do ministério feminino, neste mundo que nós vivemos hoje, acaba sendo uma questão bastante espinhosa, bastante difícil, que muitos tentam evitá-la ao máximo, né?
Veja, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, o meu caso. Eu tenho várias seguidoras, né? Milhares, né? Parece que eu sou Com até uma certeza. pessoa importante, né? Mas dentro desses mais de 60 mil seguidores que eu tenho, uma boa parte são mulheres. E algumas delas se intitulam pastoras, colocam claramente pastoras. Então, se eu quisesse ficar bem com esse pessoal, eu ia aqui dar uma resposta politicamente correta, eu ia dar uma resposta para agradar a todos e todas, né? Mas aqui eu tenho que ser bíblico. E outra coisa, eu tenho que ser fiel à minha denominação, que tem um perfil. A gente tem falado aqui que a nossa igreja, a Assembleia de Deus, ligada à Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, tem uma declaração de fé e tem um perfil. O seu perfil, ele abrange 3 aspectos: teológico, eclesiástico e consuetudinário, né? Claro que um é mais importante do que o outro. Quando se fala de perfil teológico, claro, estamos falando das doutrinas, especialmente as doutrinas fundamentais, aquelas que são importantes para toda a cristandade, né? Isso é o mais importante. Mas temos também o perfil eclesiástico, a maneira como a nossa igreja está estruturada, a liderança e etc., a administração, e a parte consuetudinária, usos e costumes. Nós que somos assembleianos, ligados a este perfil, nós temos uma posição. E nós explicamos sem nenhum problema, com toda clareza e com honestidade. E nós queremos que as nossas irmãs que estão aqui, que não pertencem ao nosso ministério, a irmã Betinha Macedo entrou aí, ó, essa aí foi minha ovelha. Ó. Essa aí, sabe, essa aí quando eu fui pastor lá na Assembleia de Deus em São Paulo, né, no Parque São Domingos, era uma das cooperadoras mais fiéis que tinha, ela e o marido dela, o irmão Milton, que hoje é um pastor, para a glória de Deus, de um ministério importante em São Paulo, a Assembleia de Deus Unida, né? Perdão, estou confundindo, desculpa, irmã, estou ficando velho, troquei o casal aí, desculpa. A irmã Betinha é esposa de outro obreiro, o irmão Alexandre, o Milton, que é esposo da irmã Luciana, que é outra ovelha também lá. Aí já estou ficando velho. Mas o fato ela é que o ministério aí, pastoral deu fruto. olha aí, falando aí. Amém. Olha aí, meu pastor amado. Consertei, irmão Alexandre. O Alexandre é meu amigão também, um grande obreiro também. Meu Deus, que homem, que exemplo de obreiro. Pastor Alexandre. E o outro pastor é o Milton, que também é um servo de Deus. É que os dois, esses 2 casais eram tão abençoados que eu troquei aí. Marcaram o ministério de forma positiva. Marcaram. Quando eu fui pastor lá em São Paulo, né? Isso lá na fim da década de 90, início da década de 2000, né? Então, ela é do ministério, ela até hoje é do Ministério do Belém, né? Creio. Então, ela sabe muito bem qual é o nosso perfil. Agora, para eu não me estender muito, só fazer aqui, eu quero fazer aqui uma rápida consideração sobre a questão do pragmatismo e do utilitarismo, que hoje em dia tem levado muita gente a esquecer-se da Bíblia, esquecer-se até mesmo que nós temos um perfil, não é? Para quê? Para atender as pessoas e para deixá-las felizes. Porque o pragmatismo e o utilitarismo, o que é? O pragmatismo é você fazer aquilo que funciona, aquilo que dá certo, não importando os princípios, né? Ou seja, o fim justifica os meios. E o utilitarismo é você reunir o maior número de pessoas possível e dar a elas o que elas gostam, agradá-las, dar-lhes prazer, né? E tornando as pessoas juntas e felizes, você alcançou o resultado. Então, muitas igrejas estão entrando por esse caminho. O importante é que todos sejam felizes, é melhor você estar aqui assim do que estar no mundo. Então, as igrejas estão fazendo de tudo. Tem festa jesuína, tem Halloween gospel, tem todo tipo. Olha o Newton de Dini também, nosso amigo lá de São Paulo. Então, o pessoal está aí, está atento. Estão participando. Maravilha. Pastor Newton de Dini, meu amigo também. Então, fazendo essas considerações, eu estou preparando as bases para entrar com a resposta objetiva, né?
Nós não somos guiados nem pelo pragmatismo, nem pelo utilitarismo, e nem pelo que a maioria está fazendo, pelo igualitarismo, porque o negócio hoje em dia é esse. Não, é o igualitarismo e tal, e tem o movimento feminista aí que infelizmente está ganhando muitas irmãs que estão, infelizmente, sendo cooptadas por esse movimento, que grosso modo é um movimento anticristão. Ah, mas tem vários tipos de feminismo. Pois é, essa é uma conversa para justamente ganhar as irmãs, né? Porque o feminismo, na verdade, se você analisar com cuidado, você vai ver que vai desembocar tudo na mesma coisa. É demonizar o homem, é apoiar o aborto, é negar os fundamentos da fé cristã, os valores. Isso é o feminismo, lamentavelmente, né? E com isso eu não estou dizendo que eu apoio o machismo. O machismo é outro extremo. Mas como movimento, o feminismo é muito mais organizado e muito mais perigoso do que o machismo. O machismo, às vezes, é defendido por pessoas ignorantes, que não têm conhecimento, ou pessoas que estão mal preparadas, né? Agora, o feminismo não, é um movimento articulado, tem filósofas por trás, e gente, e pessoas que têm um certo conhecimento. Então, isso aí vai minando, né? Aí as irmãs, lamentavelmente, até irmãs que têm uma certa formação, mas que acabam, às vezes, se deixando levar por esse movimento pernicioso, perigoso. O feminismo, ele defende o igualitarismo, mas naquela base de que não, o que o homem pode, eu também posso. E as mulheres querem até mais do que os homens. Então, porque acaba por demonizar o homem, né? Então, na questão do pastorado, entrando na questão, se os homens são pastores, por que a mulher não pode ser pastora? Isso aí é patriarcado e não sei o quê. Aí vem com aquelas argumentações feministas. Aí a gente começa a mostrar pela Bíblia, peraí, como assim patriarcado? Vamos devagar. Jesus veio ao mundo, Jesus tinha alguma coisa a ver com isso? Jesus veio para quebrar paradigmas. Com certeza. Jesus escolheu quem ele quis. Marcos 3:13 é claro, porque chamado é um ato soberano do Senhor. Subindo ao alto, subindo ao monte, Jesus chamou para si os que ele quis. Ora, se Jesus chamou os que ele quis, ele podia querer escolher, por exemplo, 6 casais. Por que ele não quis? 12 homens, porque se ele escolhe mulher, imagina o escândalo e tal. Mas Jesus não estava preocupado com isso. Jesus chamou Herodes de raposa. Jesus chamava os fariseus de hipócritas, a limpar o exterior do prato e do copo, e o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Jesus, como diz a linguagem popular, batia de frente. Jesus não tinha esse negócio de fazer média com ninguém. Se ele tivesse que escolher mulheres para o ministério apostólico, ele faria isso sem problema nenhum. Mas Jesus não fez. Mas isso aí vem lá de Moisés, é a lei de Moisés. Certo. Quem que deu a lei a Moisés? Mas Deus teve que... Quer dizer que Deus, então, ele teve que se ajustar ao que os homens pensavam para agradar os homens. A lei foi dada a Moisés por Deus. E para proteger a mulher. É uma questão que muitas feministas não observam. Aí nós temos que retroceder um pouco mais, lá para Gênesis, e analisar também o princípio da prioridade, que nós não devemos confundir com o princípio da superioridade. Porque quando nós falamos de família ou de ministério e dizemos que o homem é a cabeça da mulher, e que a mulher deve ser submissa ao marido, meu Deus, não tem que mudar essa tradução, essa palavra não cabe mais nos dias de hoje, como submissa, a mulher não pode ser submissa, quer dizer que o homem está por cima. Veja, a pessoa tem que entender o princípio da prioridade, não é princípio da superioridade. Se fosse princípio da superioridade, tudo bem, o homem seria maior que a mulher, mas não é isso, é princípio da prioridade. Paulo foi muito claro lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, quando ele disse, primeiro formou Deus o homem, depois a mulher. Ora, o que Paulo quis dizer com isso? Ele estava explicando justamente questões ministeriais. Formação já é uma fase posterior à criação propriamente dita. Porque quando a Bíblia diz que Deus criou o ser humano, está claro lá em Gênesis, macho e fêmea os criou. Não diz que Deus criou o homem para depois criar a mulher. Não. Deus, como o supremo arquiteto, né,
que não tem nenhuma menção, nenhuma conotação com maçonaria, antes que alguém sugira isso, né? Porque lá na Com maçonaria certeza. eles falam do Supremo Arquiteto, mas Deus é de fato o Supremo Arquiteto. Por quê? Porque é o arquiteto que cria. Quando você fala de uma obra como a obra de Niemeyer, Niemeyer criou Brasil, criou, né? Ele é o criador de De Brasília, fato. Niemeyer, né? Não é? Ele é o criador. Aí vem a equipe de engenheiros e dá formação ao que foi criado, ao que foi previamente criado, né? Ele desenhou, ele estabeleceu, ó, vai ser assim e tal. Ele é o criador de Brasília, como ele é o criador aqui também do Museu da Arte Contemporânea, aqui de Niterói, aquele museu do disco Coisa linda. voador, aquele museu do olho que tem lá em Curitiba também, não é? Também é Museu da Arte Contemporânea. Então, ele é o criador, mas a criação, de maneira geral, ela tem 3 etapas. A criação propriamente dita, né? A criação original, tem a formação e tem a feitura, ou seja, o acabamento. A Bíblia diz lá em Isaías 43, versículo 7, que Deus nos criou, nos formou e nos fez para a sua glória. Então, quando Deus criou, macho e fêmea, não teve nenhuma prioridade. Deus já tinha no seu plano homem e mulher, complementando-se, evidentemente. Mas, na hora de formar, é aí que vem o que muitas irmãs não entendem. Por que Deus não formou primeiro a mulher? Você vai questionar Deus? Por que Deus formou primeiro o homem? Porque Deus priorizou o homem. É isso que Paulo está falando. Então, no que tange a família e também no que tange ao ministério. Ah, irmão Ciro, mas a Bíblia fala de profetisa, a Bíblia fala de rainha, mas não fala de sacerdotisa. Você já leu no Antigo Testamento sobre sacerdotisa? Do povo de Deus, né? Se você falar de outros deuses, aí é outro Das caso. religiões pagãs, aí tem. Das religiões pagãs, aí não serve como argumento. Agora, a Bíblia fala excepcionalmente de profetisa, né? Tem profetisa, a Bíblia menciona. A Bíblia fala até de rainha, tá certo? Com uma rainha péssima, né? Idólatra, mas a Bíblia fala de uma rainha. Você não vai encontrar na Bíblia sacerdotisa, e é o sacerdócio do Antigo Testamento que lança luz sobre o que nós podemos chamar hoje de sacerdócio ministerial. Então, para o ministério, você não vê Jesus escolhendo mulheres, você não vê os apóstolos escolhendo mulheres. Então, você criar agora o ofício pastoral feminino é você querer forçar uma situação. Isso não é machismo. Isso é respeitar os papéis que Deus estabeleceu. Se eu fosse mulher, infelizmente eu estou aqui numa situação difícil, porque eu sou homem. Mas se eu fosse mulher, e bíblico como eu sou, para a glória de Deus, eu defenderia a mesma coisa. Como, graças a Deus, tem mulheres que defendem. Porque se você não concordar comigo, eu posso indicar para você algumas irmãs que defendem a mesma coisa. Porque elas entenderam o papel da mulher, biblicamente falando. Agora, irmão Ciro, o que faz? Está cheio de pastoras por aí. Tudo bem, é aquilo que eu falei. Depois vão se acertar com Deus, vão ver se vai dar certo, se vai dar errado, aí é com Deus, porque Deus age também na excepcionalidade. Deus age também na exceção. Deus estabelece regras, mas Deus também não vai deixar de operar. Por exemplo, vamos aqui dar um exemplo bem absurdo. Mas vamos dizer que existe uma cidade que só tem mulheres. 99,9% da cidade é formada por mulheres. Tem 50 mil habitantes na cidade, 49.998 são mulheres. Um exemplo, é impossível, mas quer dizer, precisa abrir uma igreja lá. Vai ter que trazer um pastor de outro lugar? Não. Vai acontecer de ter mulheres que vão dirigir a igreja e tal. Deus trabalha também na excepcionalidade. Como tem irmãs que foram prova missionária, que fizeram isso excepcionalmente. Agora, querer forçar uma situação e dizer, não, tem que, porque a mulher tem os mesmos direitos que o homem, isso aí já é, não é? Então eu falei aqui livremente, e só para concluir, porque senão vai ficar muito longo, então eu tinha até um roteiro aqui que eu pensei, né? Então eu falei do pragmatismo e do utilitarismo, nós não podemos nos guiar por isso.
A igreja não é guiada pelas tendências do mundo e nem se atualiza para agradar as pessoas, né? Porque às vezes alguém diz, não, a igreja tem que se atualizar. Não, a Bíblia tem aquilo que é palavra de Deus e não muda. Porque aqui nós estamos diante de um argumento, repito, teológico. Quando a gente fala que o homem é a cabeça da mulher, a gente podia até ler agora, pastor Alex, para eu não ficar aqui só falando, tem um texto que eu acho muito interessante. Eu citei 1 Timóteo 2:13, né? Primeiro formou Deus o homem, né? Que aí é a questão do princípio da prioridade. Mas a gente poderia ler também 1 Coríntios 11, versículo 3. Olha como o argumento não é filosófico, não é político, é teológico. E eu falei aqui que a questão teológica está acima, porque a questão teológica é bíblica, é doutrinária. Está acima de questões consuetudinárias, questões políticas, questões secundárias de qualquer ordem. Olha como o argumento é teológico. 1 Coríntios 11, 3. Só para avisar, a minha Bíblia que eu estou usando hoje, a versão dela é revista e atualizada. Diz Certo. assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o Olha homem aí. o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então, isso aí é teológico. Porque eu pergunto para você, Deus é o cabeça de Cristo. Me diga uma coisa, Deus Pai é maior do que o Deus Filho? Deus o Pai é maior do que o Filho? Não, mas ele é o cabeça. Ele é o cabeça. Porque no princípio que Deus estabeleceu da prioridade, olha como o negócio é tão sério que vem a partir de Deus, para ninguém querer mudar o que Deus estabeleceu. Porque se viesse da cabeça do homem, a partir do homem, alguém poderia dizer, não, isso é um absurdo. Não, vem de Deus. Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem. Não pode ler novamente, por gentileza, pastor? Claro. Agora, quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem. E Cristo o é a cabeça de todo homem. Macho Isso. aí, tá? Homem, não é o ser humano, aí é o macho. E o homem o cabeça da mulher. E Deus É o cabeça de Cristo. Então e Deus você o cabeça entendeu? de Cristo. Então você entendeu? Assim como Cristo não é inferior ao Pai, em razão de o Pai ser cabeça de Cristo, a mulher não é inferior ao homem por ter que ser submissa. Agora, essa submissão dentro da família tem que ser entendida, claro, né? Tá difícil de ver minha imagem aí, pastor? Não, tá certo. É que eu fui procurar uma Bíblia agora, revista e corrigida. Não, porque alguém colocou aí que a internet está horrível. Não, a nossa tá perfeita. Tá boa? Deve ser a internet do aluno lá, do irmão lá. Os irmãos digam aí, porque... Se você estiver vendo tudo bem, dê um amém. Digita lá, amém. É porque tá tudo certo. Vamos lá. Certo. Pastor, então, peguei aqui, ó, revista e corrigida. Mas quero que saibais que mais Cristo claro é o cabeça de todo varão, e o varão o cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então isso aí é teológico. Isso aí não é uma coisa para ser relativizada, porque a pessoa entra pela questão do igualitarismo, né, e tal. Não, todos nós somos iguais, Deus não faz acepção de pessoas. É piadista. Ele é piadista, aí já conheço de longa data. Então muita gente entra por esse caminho. Olha, Deus não faz acepção de pessoas, somos todos iguais. Sim, isso aí com respeito à salvação, não há judeu, não há grego, Deus não faz acepção de pessoas. Agora, no que tange a organização da sua obra, Deus estabelece prioridades. A Bíblia diz que primeiramente pôs Deus na igreja apóstolos, em segundo lugar profetas, né, perdão. É que eu estou misturando uma passagem com a outra. Qual outra? Em primeiro lugar, 1 Coríntios 12, eu estava misturando 1 Coríntios 12 com Efésios. Com Efésios. 1 Coríntios 12, e 28 e 29, diz que primeiramente pôs Deus na igreja apóstolos, em segundo lugar profetas, e em terceiro doutores. Depois, né, milagres, etc. E tal. Aí são já dons que são congregacionais, né, que estão espalhados, que vêm sobre todos, mas Deus primeiro colocou os dons ministeriais. E ao estabelecer isso, em regra geral, isso foi dado aos homens do sexo masculino mesmo.
Mas isso não é machismo. Eu sei que nos tempos de hoje, isso aí, falar sobre isso, alguém vai dizer, não, está faltando mulheres, está faltando representatividade de mulheres, até na política tem que ter uma cota para as mulheres e tal, isso tem que ter, na igreja também temos que ter, e já tem argumento assim. E vão querer mudar a Bíblia, vão querer relativizar a Bíblia. Mas, infelizmente, né, a gente tem que fazer o papel aqui de ser antipático e dizer que isso não vai dar certo. Já tentaram fazer nos Estados Unidos, estão voltando atrás. Já tentaram fazer nos Estados Unidos, estão sofrendo prejuízo. Então a mulher tem que ficar em casa cuidando da... Não é isso. A mulher pode ocupar papéis importantes também. Eu citei aqui que tem mulheres profetisas, tem mulher até rainha, mas não se menciona a sacerdotisa. E é um perigo quando o obreiro não entende isso. Tinha na igreja, numa das igrejas lá da província da Ásia, tinha uma mulher que queria dominar lá o pastor. E ele foi repreendido por quem? Por Jesus. Jesus falou, tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, a enganar, ela estava enganando, ela estava exercendo ali uma ingerência, tal, estava atrapalhando a liderança daquele obreiro. Então, nós temos que ter muita prudência. As mulheres devem ser honradas, as mulheres podem pregar, podem ensinar, tem muitas professoras de escola dominical. Agora, a gente está falando aqui de ofício. Na Bíblia você não vai encontrar fundamentação para o ofício pastoral feminino. Eu sei que isso é antipático, mas eu não tenho problema em ser antipático, desde que eu seja bíblico, né? Alguém pode até me criticar e dizer, não, mas fazer o quê? A gente não pode falar para agradar e nem para agredir as pessoas. A gente tem que falar aqui que está certo, né? Se for para falar só o que agrada, a gente vai dar uma modificada. Se for para agredir, a gente vai ser mais duro ainda, mas a questão não é essa. É falar o que de fato é, com clareza, com sinceridade, né? E eu já estou aqui extrapolando o tempo, pastor Hércules. Acho que já deu para entender mais ou menos a nossa posição, né? Com certeza, com certeza. Prosseguindo então, meu pastor, na nossa pauta só aqui, um último ponto, um último ponto. Essa questão de fazer concessões, ela é tão grave que esse mesmo argumento que está sendo usado hoje, do igualitarismo, para consagrar mulheres, que a mulher tem que ter, esse mesmo argumento é o argumento para o pastorado gay, né? Então, nos Estados Unidos, quem abriu concessão? As mulheres, porque são todos iguais, ninguém é melhor. Agora também vai ter que ter o pastorado gay, já está tendo. E estão tendo que aceitar. Daqui a pouco vai ter o outro pastorado trans, não sei o quê, e o homem no corpo de uma mulher, a mulher no corpo do homem, e não sei quem mais, e no esporte, olha o que está acontecendo, lamentavelmente, né? Homens aí disputando na categoria feminina, e o camarada que era medíocre, né, como mulher, né? Aí ele vira, ou melhor, como homem, medíocre, competindo com outros homens, né? Aí ele se declara mulher, por mais que diga lá que toma hormônio, não sei o quê, para ficar perto, ele é o líder em tudo. Os números dele são surpreendentes. Que novidade, hein? E aí tem pessoas que lutam nessa causa, né? Na questão aí do vôlei, né? Tem a Ana Paula, né? Que é uma ex-jogadora que é conservadora e que ela defende essa causa, né? Contrária ao que está acontecendo. Mas no nosso meio, lamentavelmente, também já tem essas questões. Uma coisa vai acabar trazendo a outra. A igreja tem que se posicionar, né, firmemente, porque algumas igrejas já afrouxaram, né, alargaram a porta, mas eu sou de um tempo que os pastores pregavam, a porta continua estreita. Não adianta você alargar aqui, porque ela continua estreita lá no céu, né? Então tem que entrar pela porta estreita. É difícil, as pessoas querem mudar, querem modificar, querem facilidades, fazer uma igreja a gosto do freguês, mas isso não vai dar certo, né? Por mais que seja uma coisa que vai agradar muita gente, é algo pragmático, é utilitarista, mas quando nós falamos a verdade, você se lembra, né? Quando Jesus estava sendo seguido por uma multidão, João capítulo 6, e ele diz, pessoal, é o seguinte,
Aquele que não come as minhas palavras, não bebe meu sangue, não tem vida em si mesmo. E eles ali falaram, dura esse discurso, quem pode ouvir? E começaram a ir embora. E só sobraram ali, só sobrou um número reduzido, né? Que a gente entende que era só os 12 mesmo, que a multidão foi toda embora. Foi embora. Aí Jesus olhou para aqueles que tinham sobrado, só 12. Aí quem está lendo o texto pela primeira vez, talvez pense, agora Jesus vai dizer, pessoal, olha, a multidão foi embora, ficamos só nós, vamos aqui agora adotar uma estratégia diferente, vamos abrir alguns departamentos especiais, algumas comissões. Pedro, você fica com o departamento tal, João, você cuida daquele determinado assunto, vamos nos unir, vamos nos organizar. Não. O que Jesus falou para aqueles que sobraram? E vós, quereis também retirar-vos? Certamente houve uma expectativa, os olhos se arregalaram, mas Pedro tomou a palavra, né? Pedro errava muitas vezes, mas ele era um líder nato, né? Ele tomou a palavra e disse, Senhor, para que iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então não tem para onde correr, nós temos que ficar com a verdade, né? É melhor ficar com a Bíblia, por mais que seja antipático perante o mundo que nós vivemos hoje, mas é melhor ficarmos com a Bíblia. Agora, com todo respeito a outros ministérios aí, eu estou falando como assembleiano raiz, defendendo a nossa posição. Tem outras igrejas que estão interpretando de outra maneira, né? Não sei, né? Eles acham que estão certos, eu acho que não, mas aí, né, nós temos que defender a nossa posição à luz da Bíblia. Fechou, meu pastor. Outro ponto aqui em relação à nossa pauta, a respeito de Judas ter sido Essa escolhido. foi longa, hein, pastor? Mas amém. Demorei Vamos muito, esclarecendo, vamos esclarecendo os pontos e vamos seguindo. Deus é bom. A respeito da escolha de Judas Iscariotes, né, como um dos apóstolos, a pergunta é assim, Jesus em sua presciência escolheu Judas sabendo que ele o trairia? Então, aí tem uma questão importante, né? Deus é presciente, mas Deus, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Deus não usa a presciência, a sua presciência. O que é a presciência? A presciência faz parte do atributo da onisciência de Deus. Deus, como onisciente, ele conhece tudo. Conhecer tudo também significa que ele conhece o fim antes do começo, ou seja, ele é presciente. Ele sabe o que vai acontecer antes que aconteça. Claro, porque para Deus, aliás, esse negócio de passado, presente e futuro é do nosso ponto de vista. Porque para Deus é como, claro, Deus entra no nosso tempo também para agir. Mas Deus, a rigor, para ele é como se fosse tudo um eterno presente. Porque Deus conhece tudo, está tudo diante dele. Então Deus, como presciente, um Deus que sabe o fim antes do começo, né, ele poderia dizer, olha, não precisa mais nem ter vida aqui na Terra, vamos passar a régua aqui e resolver tudo. Eu já sei quem vai ser salvo, quem está perdido, vamos zerar tudo. Vamos pular, vamos antecipar, vamos adiantar o filme, vamos para o final. E aí já tem todos salvos, todos perdidos, todos aqueles que vão para o inferno, que eles vão para o céu, resolveu tudo. Não. Tem gente que pensa dessa maneira, mas Deus, ele trabalha com plano. Deus estabeleceu um plano, começo, meio e fim. Né? Deus estabeleceu um plano. Jesus é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, quando o homem caiu em pecado, Deus também não foi apanhado desprevenido. Né? Deus é um Deus soberano, Deus está no controle de todas as coisas. O que eu quero dizer com isso? Deus não usa a sua presciência para determinar a salvação, nem a perdição. Não confunda presciência com predestinação. A predestinação não quer dizer que Deus, porque conhece alguém de antemão, já predestinou aquela pessoa para a perdição. Porque, a rigor, Deus quer que todos se salvem. O desejo de Deus, Deus predestinou, na verdade, a igreja, né, o povo de Deus, né, como Paulo fala lá em Efésios. Agora, os salvos deste povo, eles vão sendo inseridos
a partir do momento que creem, se arrependem. Ah, mas Deus não sabe quem vai crer? Deus sabe, mas Deus não interfere. Deus dá oportunidade. Ah, então como que eu tenho certeza da minha salvação? Você tem certeza porque o Espírito Santo está em você. Se você permanecer nele, né? Isso é complicado para nós entender, mas é o que Deus nos deu para entender. O que você não entender agora, deixa para depois. Entenda o que dá para entender agora, porque você é limitado. E a Bíblia é clara ao dizer que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. Agora, essa questão de Judas, então, ela é um pouco complexa, mas está tudo na Bíblia. Então eu vou citar aqui tópicos para não me estender como no caso da resposta anterior. Judas foi escolhido apóstolo. Agora, por que ele foi escolhido apóstolo? Primeiro, para pôr logo para colocar uma base que muita gente vai discordar, os calvinistas não concordam com isso, mas eu já vou colocar isso como uma base. Judas foi escolhido apóstolo, primeiro, porque ele era salvo. Porque Jesus não escolheu nenhum não salvo. Todos os 12 eram salvos. Jesus passou a noite orando e escolheu os 12. E elegeu os 12. Ah, mas Jesus orou, falou, nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição. Veja, exceto. Nenhum se perdeu. Isso aí não quer dizer que ele já estava perdido. Ele se perdeu, ele se tornou o filho da perdição. Não é que ele já nasceu uma figurinha carimbada. Tanto que Jesus falou que aquele que o traíra, né, quando Jesus falou aquele que o traía, melhor teria sido que ele não tivesse nascido. O que Jesus quis dizer com isso? Olha, se ele não tivesse nascido, ele teria tido a oportunidade, né, ele não teria tido a oportunidade de escolher esse caminho mau. Porque Judas, ao fim e ao cabo, foi para o lugar que ele próprio escolheu. Está escrito textualmente, com todas as letras, em Atos capítulo 1, versículo 25, que Judas se desviou ou se transviou indo para o seu próprio lugar. Muita gente interpreta esse versículo erroneamente e diz que ele foi para o lugar que ele estava desde o início, que já era a predestinação. Não, ali ir para o próprio lugar, o termo ali, a construção frasal no grego, significa que ele foi para o lugar que ele próprio escolheu. Né? Judas se desviou indo para o seu próprio lugar. Judas se desviou indo para o lugar que ele quis. Indo para o lugar que ele próprio escolheu. Judas foi salvo. Ele esteve salvo. Né? Não é que ele foi salvo e morreu salvo. Não, ele esteve salvo. Tanto que Jesus fez uma promessa para os 12, dizendo que os 12, Judas está incluído, os 12 julgariam as 12 tribos de Israel. Os 12. Aí, quando Judas morreu, chegou lá, Atos capítulo 1, Pedro, como líder que era da igreja, Jesus tinha entregue para ele o cajado de pastor, apacenta as minhas ovelhas. Pedro foi o primeiro líder, né? Então, Pedro convocou os outros 10 e disse, olha, nós temos que escolher aqui um substituto de Judas. Agora, qual foi a fundamentação de Pedro? Ele fundamentou essa escolha no fato de que Judas tinha morrido? Não. É só você ler atentamente Atos capítulo 1. Você vai ver que Pedro fundamentou, a gente pode até ler aqui alguns versículos, mas Pedro foi claro, disse, olha, nós vamos escolher Judas, ou melhor, nós vamos escolher um sucessor de Judas, porque Judas se desviou. Judas apostatou, não é porque ele morreu. Porque se ele tivesse morrido salvo, não haveria necessidade de substituição. O colégio apostólico, a partir do momento que Jesus falou que os 12 julgarão no futuro, no reino futuro, Jesus deixou claro que esse número, esses apóstolos que ele escolheu, é um número definitivo, tem que haver 12. E se Judas foi escolhido para fazer parte, ele era salvo, mas ele se desviou, ele apostatou, precisa haver um outro salvo no mesmo lugar. Tanto que Tiago, quando morre, Tiago, irmão de João, morre, lá em Atos capítulo 12, ninguém falou, olha, vamos substituir Tiago, porque Tiago morreu. Não, porque Tiago morreu salvo. Né? Aí, o que a gente pode ler aqui? Rapidamente. Deixa eu localizar aqui. Muito bem.
Então, Judas foi escolhido após porque era salvo, já falei. Agora, o texto, vou pedir a gentileza do irmão ler. Atos, capítulo 1, versículos 16 a 25. Bora lá. Varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Ora, esse adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Al-Sedama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima... O irmão percebeu que Pedro carrega na tinta aí, ó, ao falar da apostasia. Pedro não está lamentando, dizendo, olha, nosso irmão Judas morreu e agora vamos ter que substituí-lo. Não. Ele fala da apostasia de Judas. Desculpa, não pode continuar isso, senão eu vou. A partir do versículo 21. Sim. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco desde o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram-se dois: José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual desses dois tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Ou seja, para o lugar que ele próprio escolheu. Agora aqui, alguns pontos importantes, né? Então, esse texto, ele confirma que Judas perdeu a salvação. Estou com ele aberto aqui também. Aí olha que interessante. Os versículos 16 a 17 diz que convinha que se cumprisse a escritura, né? Que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas. Ou seja, o texto não diz claramente que era Judas o traidor, mas se cumpriu em Judas. Pedro já está falando depois que aconteceu. Ninguém sabia quem era o traidor. Tanto que o próprio Senhor Jesus nunca disse, Judas é o traidor. Você já observou? Jesus nunca chamou Judas de traidor. Você é o traidor. Não. Mesmo depois que Judas o traiu, Jesus o chamou de amigo. Amigo, com um beijo traíste, mas chamou de amigo. Mas ele falou, você é o traidor. Porque Jesus foi misericordioso. Jesus, ele indicou quem era o traidor, mas não disse com todas as letras. Ele disse, olha, aquele que tomou o bocado molhado, que também, se você fizer uma análise histórico-cultural, você vai ver que era um ato também, era mais uma oportunidade que Jesus estava dando, porque o bocado molhado era oferecido para um convidado de honra, né? Pela tradição oriental. Você oferecia o bocado molhado, quando você molhava o pão, né, determinada comida, determinado molho, e oferecia para um convidado especial, né? Isso aí, até naquele livro da CPAD, o Manual de Usos e Costumes, você vai encontrar isso lá, né? Então, foi mais um ato de misericórdia da parte de Jesus. Agora veja, então, convinha que se cumprisse a escritura. Aí mais adiante, no versículo 17, diz que ele era contado entre nós. Esse era contado entre nós, quer dizer que ele era salvo juntamente conosco. Exercia o ministério, era contado. Aí, não é contado em 1, 2, 3. Ele estava no mesmo grupo. O mesmo grupo de salvos, o mesmo grupo de apóstolos. Era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ter parte no ministério não é que ele era apenas um cooperador ali. Não, ele era parte. Ele fazia... se a gente pudesse ler aqui, ó, os exemplos, é que a gente não está lendo para ganhar tempo. Ele fez milagres juntos, ele participou de tanta coisa, ele foi enviado. Bom, mas aí, ó, Judas começou muito bem. Ele foi escolhido soberanamente, porque eu já citei aqui na outra resposta, Jesus escolheu os que ele quis. Jesus também falou lá em João 15, não fosse vós que escolhesse a mim, mas eu vos escolhi a vós para que vades e deis fruto,
e o vosso fruto permaneça. Ele foi enviado por Jesus com autoridade para expulsar demônios e curar, como eu citei, Mateus 10, versículo 1, mas desviou-se, traindo o seu Senhor. Agora, o versículo 20 é muito claro. O irmão leu aí, ó. Está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nele habite, e tome outro seu encargo. Aqui, na verdade, Pedro está juntando dois salmos. Quando a gente para fazer uma exegese, é que não dá tempo, mas quando você faz uma exegese dessa passagem, você vai ver que Pedro está citando, e alguém pensa que Pedro não conhecia a Bíblia, né? Porque a Bíblia diz que Pedro era indouto, não diz que Pedro era analfabeto. Alguém pensa que Pedro era estudioso, conhecia a Bíblia, andou com Jesus, aprendeu com Jesus, sabia as Escrituras também. Ele citou o Salmo 69, versículo 25, que alude ao campo, né? Que Judas comprou, como o irmão leu aí, a Celdama, sobre o qual pairava uma multidão. Ninguém habitará ali, né? Conforme indica Mateus, ao dizer que veio a ser um cemitério. E a segunda citação é o Salmo 109, versículo 8, em que Pedro demonstra que as Escrituras previam, olha que isso aqui é importante, Pedro fundamentou a escolha do substituto de Judas no Salmo 109, versículo 8, né, que previa a criação de uma vaga no apostolado causada pela apostasia, e não pela morte. Não houve, como eu falei aqui, necessidade de eleger um sucessor para Tiago, quando ele morreu. E os versículos 24 e 25, eles então oraram e disseram: Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual desses dois tens escolhido para preencher. Olha que interessante. Para preencher, aqui eu estou lendo a versão atualizada. O irmão pegou a corrigida, agora eu estou lendo a atualizada, só para confrontar, para comparar, né? Claro. Olha aqui, ó. Para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Ou seja, Judas foi para o lugar que ele próprio escolheu. Agora, irmão Ciro, isso é como você está falando, tudo bem, mas desde o começo você vê a Bíblia falando que Judas era um diabo, que Judas era o filho da perdição. Claro, meu irmão. Os evangelhos foram escritos depois que Judas já tinha traído. Quando Mateus escreveu, Marcos escreveu, Lucas escreveu, João escreveu, eles já sabiam de tudo. Eles não foram escrevendo ao mesmo tempo que as coisas aconteciam, eles escreveram depois. Então, claro, quando eles falam de Judas, pode ver, se você é curioso, você já notou que em Mateus 10, em Marcos 3, quando você lê a lista dos apóstolos, quem aparece por último sempre? Que novidade, hein? Judas. Por quê? E quem aparece primeiro sempre? Quem é o primeiro da lista? Pedro. É óbvio. Pedro, Tiago, João e André, geralmente, né? Depois tem uma troca aí de posição e fica... André tem uma hora que aparece primeiro, mas depois no final prevalece Pedro, Tiago e João como os primeiros. Os outros vão alternando de posição. Aquilo não é por acaso. Aquilo é como se fosse uma maratona apostólica. Quando você chega em Atos, quando você vê ali a citação dos nomes, é uma maratona apostólica. Lucas coloca aquilo ali para dizer do mais importante para o menos importante. Pedro, Tiago, João, ele vai citando. Aí quando chega em Judas, ele fala: Judas, aquele que traiu Jesus. Judas, o traidor. Não é por acaso que Judas aparece por último. Mas isso aí eles carregam na tinta depois do fato ocorrido. Porque Judas andou com Jesus. Claro, alguém vai dizer: não, mas tem lá aquele texto que diz que Judas era ladrão, que ele já colocava a mão. Sim, ele foi se revelando, e ali depois ele se desviou. Ele se entregou, né? Ele se entregou. É um exemplo típico de desviado. Mas ele foi escolhido, não se engane, Jesus não escolheu um traidor. Jesus, vou escolher esse camarada para ele me trair. Alguém pensa assim. Porque se isso fosse verdade, aí vamos inverter o processo. Judas, seria injusto Deus condenar Judas. Se Judas tivesse nascido traidor para cumprir essa missão, ora, Deus seria injusto. Como assim? Judas chegaria lá diante do juízo, mas Senhor, por que eu vou para o inferno? Eu cumpri a missão, eu nasci para trair. E eu fui o traidor, eu traí direitinho, como estava previsto.
E por que eu estou condenado? Eu fui um servo fiel. Eu traí, mas eu cumpri o meu papel. Por que eu estou condenado? Né? Então foi o inverso. Jesus falou assim, ai daquele, era melhor que não tivesse nascido. Por quê? Se a mãe de Judas, porventura, tivesse abortado, ou se ela tivesse sofrido um acidente, ele tivesse morrido, ele não teria tido a oportunidade de fazer essa péssima escolha, porque ao fim e ao cabo, a pessoa será condenada pela sua própria escolha. Quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos fornicários, aos feiticeiros, aos mentirosos, aos idólatras, a sua parte será no lago, que é a árvore com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Veja aí, são pessoas que escolheram esse caminho. A salvação é pela graça, mas a pessoa tem que escolher, a pessoa tem que aceitar, tem que receber. Aquele que rejeita, como escaparemos nós se não atentarmos para essa tão grande salvação? Ah, irmão Ciro, então isso que você está falando quer dizer que o crente pode perder a salvação? Pode. Ah, mas Jesus não falou, aquele que está na minha mão, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as e ninguém as arrebatará da minha mão? Sim, ninguém pode arrebatar. O diabo não pode tirar você da presença de Deus. Mas o pecado, lembra de Davi? O que afastou Davi da presença de Deus? E ele teve que clamar por misericórdia. O pecado. O pecado afasta o homem de Deus. O pecado tira a pessoa da mão de Deus. Por isso que o autor de Hebreus falou assim, vede irmãos, não falou com ímpio não, é com irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. A pessoa pode se endurecer. E aconteceu com Judas. Ele se endureceu. Ele abandonou o caminho do Senhor. Ele apostatou. E ele, infelizmente, perdeu a salvação. E não foi por predestinação, não. Aliás, não foi por presciência, não. Né? Nem por predestinação, porque ele não nasceu uma figurinha carimbada para trair o Senhor. De maneira nenhuma. Ele fez essa escolha. O texto é muito claro e nós não podemos negar. Judas se transviou, Judas se desviou, indo para o lugar que ele mesmo escolheu, indo para o seu próprio lugar. Meu Deus, pastor Erco, me perdoa. Esse assunto tá aí é Esse difícil a assunto gente... é bom também. A gente tem que explicar, né? Aproveitando, nós temos aqui um irmão, deixa eu voltar aqui para ver, para poder citar o nome delezinho aqui, ó. Epa, meu Deus do céu. O Augusto Brito. O apóstolo Paulo foi adicionado entre os 12? Não, o apóstolo Paulo não foi adicionado entre os 12, porque são 12, não são 13, né? Então, o apóstolo Paulo não é contado entre os 12. Porque houve outros apóstolos além dos 12, né? Quando a gente fala de apóstolo, a gente tem que entender. Tem o colégio apostólico, os 12, e tem o ministério apostólico. O ministério apostólico continua até hoje. Porque até que cheguemos todos à unidade da fé, está lá. Deus deu uns para apóstolos, para profetas, evangelistas, pastores, doutores, até que cheguemos, né, para a edificação dos santos, até que cheguemos à unidade da fé, à estatura completa de Cristo. Paulo é chamado de apóstolo textualmente, Barnabé é chamado de apóstolo textualmente. Claro que Paulo teve uma notabilidade, teve um ministério mais notável do que o de Barnabé. Mas Barnabé também é chamado de apóstolo, textualmente. Apolo, indiretamente, é chamado de apóstolo. Tiago é chamado de apóstolo. Então, houve outros apóstolos. Agora, existe uma tese aí de que Matias, porque Matias desapareceu e tal, Paulo teria entrado no lugar de Matias. Mas, se Deus fez isso, não está revelado na Bíblia, né? Então, nós vamos saber só na glória. Mas não tem nenhum texto que corrobore isso. Matias desapareceu porque não foi só ele, todos os outros desapareceram. Os únicos apóstolos mencionados com destaque em Atos são Pedro e João, pode ver. Dos 12, Tiago morre no capítulo 12. Né? Mas quem aparece no capítulo 4 com Pedro é João, ainda mais, mas só como acompanhante, né? Porque quem toma a palavra é Pedro, quem está falando é Pedro. João está junto. Né? Então Pedro e João aparecem no capítulo 4, aparece no capítulo 5, né? Mas depois, todos desaparecem, só fica Pedro. E a partir do capítulo 13, nem Pedro aparece mais, é Paulo. Pedro não aparece mais, é só Paulo. Aí Pedro vai aparecer no capítulo 15, lá no concílio. Mas aparece Pedro, aparece João, mas nenhum outro também. Fala os apóstolos. Mas não cita o nome de Matias, de André,
e dos outros, Mateus, não tem. Não tem, ninguém é mencionado por nome. Então não foi só Matias que desapareceu, todos os outros apareceram. Então fundamentar que Paulo substituiu Matias, porque Matias não aparece mais, é um argumento fraco, né? A gente tem que esperar naquele dia. Eu acho que não aconteceu isso. Eu acho que os 12 são os 12 mesmo, estão garantidos. Só o caso de Judas, porque ele perdeu a salvação, porque ele apostatou, foi substituído por Matias. Agora, não tem mais nenhuma referência de que outro foi substituído, de que Paulo tomou o lugar de Matias. Não, Paulo era um apóstolo também, importante, tão importante quanto os outros, mas não faz parte do colégio dos 12. Pode fazer parte de um colégio mais ampliado, né? Mas daqueles 12 que Jesus prometeu, inclusive vão julgar tal, no futuro, aí é um grupo seleto realmente, né? E é isso aí, pastor Alex. As horas Rapaz, passam vê como é que depressa. passa rápido, né? Passa rápido. Eu falei com os pastores lá, falei, irmãos, olha, eu vou ter que sair, deixei o Diego e o Márcio, ficaram atendendo o stand, os pastores que estavam ali e tal. Eu não pude ficar lá. Eu vi que vários entraram aqui na live e acompanharam com a gente aqui, já até mandaram saudação. Deus abençoe Amém, cada um de Deus vocês. abençoe. E aí foi uma corrida sem tamanho, mas o tempo voou, né? O tempo voou. Muito bem, que benção. Pois bem, pastor, vamos lá encerrar a nossa pauta de hoje. Retornaremos, então, na próxima semana, a partir da questão levantada com base no texto de Atos 15, 29, a respeito de comer com sangue, né? Comer comidas que são preparadas com sangue. Depois, a respeito do texto de Atos 2 e 6, que diz que cada um ouvia em sua própria língua. E aí, seguimos na pauta na próxima quarta-feira. O pastor Ciro está em viagem a partir dessa quinta para os Estados Unidos, onde estará lecionando em uma escola bíblica nos Estados Unidos, e vai ser certamente uma grande bênção aqueles irmãos que tiverem condições de acompanhar, porque na divulgação que está fazendo tem ali a orientação da igreja onde o evento vai acontecer e certamente estará a transmissão. É long Eles break, puderem... inclusive eles têm um núcleo nosso lá do CETADB, né? Não sei se Com está certeza, ativo ou não. tem sim. Ele disse para mim que tem um núcleo do CETADB lá, né? Tem sim. O Raulino está aqui. Pastor Hércules, manda um abração aqui para a nossa Eu turma vou do aproveitar. Canindé do São Francisco. Eu não sei se ele já tem o curso lá do Perguntas Escatológicas. Não, lá é curso de teologia apenas. Acho que é básico e médio que está funcionando. Eu vou presenteá-lo com um exemplar, se o irmão me permitir. Claro, vamos implantar uma turma lá. Para ele conhecer, né, o nosso material. Com certeza, vai ser benção. E vai ser benção, se Deus quiser, né? Estaremos lá. Pode levar mas na quarta-feira, aí depois a gente repõe. Estaremos por aqui, se Deus quiser. Amém. Pois bem, meus irmãos, aqui o Raulino é gente nossa lá de Canindé de São Francisco do Sergipe. Deus abençoe, a paz do Senhor. O Paulo está aí. Paulo, por que me persegues? Paulo Teclas é o genro do pastor Moisés Cecílio. Olha aí. Semana que vem, vai dizer aqui, ó, foi benção. A semana que vem vai fazer um churrasco. Amém. Bora lá, meu filho. Ó, Caicó aí, ó. Caicó, olha aí que benção. Olha, cada um de vocês que tem tido um carinho especial conosco, tem nos acompanhado aqui toda quarta-feira, sempre a partir das 22 horas, ao vivo, através do Instagram CETADB. E é importante dizer que nós deixamos sempre salvo essas lives e depois nós também liberamos ela sempre na quinta-feira, se é dia útil, né, na quinta-feira, se não, no próximo dia útil seguinte à live, nós liberamos também através do nosso canal CETADB no YouTube. Então, se você de repente não pode assistir ao vivo, mas tem condições de acompanhar também pelo nosso canal CETADB no YouTube, a aula fica disponibilizada lá. Essa é a nossa aula de número 117 hoje, né? 117. Pronto. Então é isso, meu pastor. Olha, Deus abençoe, faça uma excelente viagem e quarta-feira, pode falar. Pastor Evandro, Deus abençoe, pastor Evandro. Sim, Eu ia falar isso. Tivemos falando hoje, ele ainda está precisando da recuperação da sua voz, a voz não está totalmente recuperada, ele ainda foi prejudicado porque, ao que me parece, extraviou o celular, perdeu o número, perdeu os contatos, perdeu a rede social. Mas ele já está falando bem, viu? Ele me mandou um áudio aí que eu achei ele bem articulado, viu? Tá falando mais do que o homem da cobra. Tá aquecendo as cordas vocais já aí. Já tá falando já. Amém. Muito bem.
Pois bem, Deus abençoe vocês todos, pastor Ciro, irmã Luciana, também irmã Júlia. O Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Nós seguimos A irmã aqui. Betinha voltou aí, ó. A irmã Betinha, tá vendo? Ó, que benção. Fico feliz porque a nossa irmã aí, ó, não ficou brava com o meu argumento lá. Com a sua explicação a respeito do Ministério Pastoral Feminino. Esse Amém. aí vai dar o que falar. Nós atendemos, é importante que se diga, nós atendemos várias igrejas, não só Assembleias de Deus, mas vários ministérios independentes que, inclusive, são dirigidos por mulheres. Nós temos várias mulheres, irmãs, pastoras, né, Não é? que nós atendemos. Eu A estou gente aqui para entende atender tudo quem quer isso, estudar pastor. a palavra de Deus. Sim, a gente entende tudo isso. A gente não está aqui jogando pedra. Claro. Importante até essa última palavra. A gente não está jogando pedra em ninguém, irmãos. A gente compreende. Mas nós temos que dizer a verdade, é nosso dever. Se eu falar, vou fazer uma média, porque tem... Não posso. Eu tenho que dizer o que é certo, biblicamente. Agora, se tem aí igrejas que têm um posicionamento diferente do nosso, lá no final segue a gente vida. vai saber. E não são questões, é bom que se diga, não é questão que diz respeito à salvação. É questão de organização, que pode gerar prejuízo, problemas de toda ordem, né? E aí é isso, né? Tem coisas que o pastor Antônio Gilberto até dizia, né? Pai, perdoa, às vezes não sabe o que fazem, né? Alguma coisa assim, que ele brincava, né? Citando aquela frase de Jesus. Citando o texto, Pois bem, maravilha. Meu pastor, está resolvida a fatura desta quarta-feira, né? Segue a vida, vamos aí fazendo a obra de Deus, o Senhor está ao nosso lado para nos ajudar, nos esforçar em tudo, e nós seguimos aqui. Amanhã, quinta-feira, estaremos ali, em nossa igreja sede, na Assembleia de Deus, na Rua Cláudio da Fonseca, atendendo os queridos pastores aqui do estado do Paraná, que são ligados à nossa convenção, a CIEADEP. Deus abençoe a todos, na paz do Senhor Jesus, a cada um dos irmãos e irmãs que estiveram conosco nesta nossa aula de número 117, o Senhor abençoe. Quero aqui avisar que todas as perguntas que foram feitas, elas estão registradas e serão devidamente catalogadas para que nós possamos estar respondendo nas lives subsequentes. O Senhor vos abençoe, a paz do Senhor. Até a próxima. Amém.